Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Professor Bruno Freitas aqui com vocês hoje. A gente estudar um tema que é de suma importância para a sua prova, que são os princípios, tá? Tem muito aluno que não dá importância ao tema princípios e aí, quando chega na prova, se surpreende com essa matéria na prova. Então, não se surpreenda mais. Fique até o final dessa aula, porque você vai aprender sobre princípios, sobre vários princípios em espécie. E eu tenho certeza que você, a partir de hoje, vai dominar esse tema e não vai ter dificuldade na hora da sua prova. Tá bom? Vamos lá então? Antes, pegue seu material. Faça as suas anotações. As suas anotações são essenciais, tá? Anote. Abra o seu código penal e acompanhe aí com a gente. Tranquilo? Vamos lá, galera? Show de bola. Vamos lá, então. Olha aí. Olha aí. O primeiro princípio que nós vamos falar na aula de hoje é o princípio da insignificância. É o princípio da insignificância. Galera, este é um princípio muito importante, tá? Tem gente que nunca ouviu falar desse princípio. São muitos detalhes. Então fique atento, faça as suas anotações, tá? Por quê? Se esse princípio vier na sua prova, escuta o que eu vou te falar. Se esse princípio vier na sua prova, muita gente vai errar. Porque muita gente não estuda. Muita gente não sabe nem que existe o princípio da insignificância. Então fique aí, eu vou te mostrar todos os detalhes. Vamos lá? Olha lá, galera. Antes de passar ao tema, vou deixar aqui para vocês minhas redes sociais, tá? O meu Instagram, @prof.brunofre, e o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freire. Beleza? Se inscreva nessas redes sociais, porque lá eu compartilho muito conhecimento relevante, que vai te ajudar nessa caminhada de concursos. Vamos lá. Olha lá, galera. Vamos falar sobre o princípio da insignificância. Mas para falar do princípio da insignificância, eu sempre gosto de começar com um exemplo. A melhor forma de você compreender uma matéria é através de exemplos. Por isso que eu gosto de dar muitos exemplos. Presta atenção. Imagina a seguinte situação. Um pai de família, tá? Ele está desempregado. Ele tem uma esposa que está desempregada. E eles têm 3 filhos. 3 filhos pequenos. 3 filhos pequenos. Imagina a situação de que o pai sai pela manhã, roda a cidade o dia todo, volta para casa no final do expediente, sem ter conseguido um emprego. E quando ele chega em casa, ele se depara com a cena lamentável. Os filhos chorando de fome. Os filhos chorando de fome. Naquele momento, o pai então entra em desespero, ele sai de casa e ele entra no supermercado, ele entra num grande supermercado que tem próximo da casa dele, ele entra nesse supermercado, subtrai de lá alguns pacotes de bolacha, subtrai do supermercado ali 3 litros, 2 litros de leite. E no momento que ele sai, então, sem pagar essa mercadoria, ele é abordado do lado de fora do supermercado. Quero que você fixe esse exemplo, porque nós vamos trabalhar com esse exemplo para que você possa entender o princípio da insignificância. Para a gente entender o princípio da insignificância, eu preciso de falar com vocês sobre tipicidade. Tipicidade, nós vamos estudar mais para frente com mais detalhes, mas tipicidade é um dos elementos que compõem o fato típico. O crime ele é composto por 3 elementos: o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Beleza? Fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Dentro do fato típico, que é o primeiro elemento do crime, nós temos conduta, resultado, nexo de causalidade e atipicidade.
Aqui, para explicar para vocês o princípio da insignificância, nós temos que entender a tipicidade. Vamos lá, então. Primeiro, a tipicidade penal, ou tipicidade somente, ela é dividida em duas. Nós temos a tipicidade formal e nós temos a tipicidade material. Tá? Isso é importante. Tipicidade formal, tipicidade material. Beleza. O que é tipicidade formal? Quem quiser anotar, vamos lá. Tipicidade formal ela ocorre quando o indivíduo pratica uma conduta e essa conduta se amolda, se encaixa em um tipo penal. Então, nós temos tipicidade formal quando o indivíduo pratica uma conduta e essa conduta se encaixa, se amolda em um tipo penal. Isso é tipicidade formal. Beleza. Diante desse conceito de tipicidade formal, eu peço que você volte lá no exemplo que eu te dei, do pai. A conduta do pai de entrar e subtrair esses objetos, essa conduta se amolda em algum tipo penal? Essa conduta se encaixa em algum tipo penal? E a resposta é sim. Essa conduta, galera, ela se amolda ao artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto. Que é o crime de furto. Tá? Então, essa conduta se amolda ao tipo penal do furto. Essa conduta se encaixa no artigo 155, ou seja, nós temos tipicidade formal. Mas o detalhe é, para que ocorra tipicidade formal, para que ocorra tipicidade penal, necessariamente nós temos que ter a tipicidade formal mais a tipicidade material. Não basta somente a tipicidade formal. É necessário que tenhamos a tipicidade formal mais a tipicidade material. O que é, então, a tipicidade material? Olha só. Tipicidade material é a lesão ou o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. É uma lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado. Isso é tipicidade material. Mas aqui é que entra o grande detalhe, preste atenção. Essa lesão tem que ser uma lesão concreta, tem que ser uma lesão potencial. Ou seja, tem que ser uma lesão que verdadeiramente vai trazer um prejuízo para a vida. Para ocorrer a chamada tipicidade material, obrigatoriamente nós temos que ter um prejuízo para a vítima. Um prejuízo concreto. Se a gente tem um prejuízo concreto para a vítima, eu tenho a tipicidade material. Agora eu peço novamente que você volte no nosso exemplo. Imagina aí para você. Imagina aí na sua cidade, imagina aí um grande supermercado que tenha na sua cidade. Um mega supermercado. Tudo bem? Eu te pergunto, para esse mega supermercado, 3 pacotes de bolacha, 2 litros de leite, vai trazer um prejuízo concreto e potencial para esse supermercado? Galera, muito possivelmente. A gente sabe que essas grandes redes de supermercado, eles faturam milhões por mês. Aí eu te pergunto, 3 pacotes de bolacha, 2 litros de leite, vai trazer um prejuízo concreto e potencial? E a resposta é não. Então, se a gente não tem essa lesão concreta e potencial, se nós não temos esse prejuízo concreto para a vítima, galera, nós temos aqui então a incidência do princípio da insignificância.
Quando quando o indivíduo pratica uma conduta, aquela conduta se amolda a um tipo penal, mas aquela conduta que se amoldou a um tipo penal não trouxer um prejuízo concreto e potencial para a vítima, nós temos a aplicação do princípio da insignificância. Ou seja, o princípio da insignificância afasta a tipicidade material. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material. Aí, cuidado com algumas pegadinhas de provas, tá? Olha só, pode vir assim na sua prova. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material, tá certo? O princípio da insignificância afasta a tipicidade, tá certo? O princípio da insignificância afasta a tipicidade penal, tá certo? O que não pode vir na sua prova é o seguinte: o princípio da insignificância afasta a tipicidade formal. Aí está errado. Aí está errado, tá? O princípio da insignificância não tem influência nenhuma na tipicidade formal. Não. Tudo bem? Então, anota aí no seu caderno. O princípio da insignificância afasta a tipicidade material. E dessa forma, o fato é um fato atípico. E dessa forma, nós temos um fato atípico. Então, presta atenção. Cuidado com essa pegadinha. Volta lá no exemplo que eu falei com vocês. O pai cometeu algum crime? O pai cometeu algum crime? Cuidado, porque a resposta é não, ele não cometeu um crime. Por quê? Porque um crime é um fato típico, ilícito e culpável. Eu digo três elementos. E perceba que o fato típico não existe. Por que não existe o fato típico? Porque nós tivemos a aplicação do princípio da insignificância que afastou a tipicidade material. Afastando a tipicidade material, o fato é um fato atípico e não um fato típico. E não um fato típico. Beleza, galera? Cuidado com esse detalhe. Tranquilo? Agora, para que esse princípio da insignificância ele possa ser aplicado, é necessário observar os requisitos objetivos. Para que o princípio da insignificância seja aplicado, é necessário observar os requisitos objetivos. E aí eu vou te ajudar. Na hora da prova, você vai lembrar requisitos objetivos, princípio da insignificância. Você vai lembrar de Mari. Você vai lembrar de Mari. Tá? Se você lembrar Mari, o que é Mari mesmo, galera? O que é Mari mesmo? Requisitos objetivos para aplicação do princípio da insignificância. Requisitos objetivos para aplicação do princípio da insignificância. Como assim, professor? Não estou entendendo. Olha aí. Olha aí. Primeiro, mínima ofensividade da conduta. Segundo, ausência de periculosidade social da ação. Terceiro, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E, por fim, olha aí, inexpressividade da lesão jurídica. E, por fim, inexpressividade da lesão jurídica. Então, dessa forma, fica mais fácil para que você possa recordar na hora da prova. Mari, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão. E aqui eu já te adianto, calma. Você não precisa saber qual é a diferença entre um e o outro, mesmo porque são requisitos que se parecem demais. Então, calma, você não tem que saber a diferença entre eles. Basta que você memorize Mari. Se cair na prova, se você lembrar de Mari, você acerta a questão. Tá bom? Eles não vão pedir para você diferenciar, eles não vão pedir a diferença um do outro. Fique tranquilo.
Para a prova, basta você se recordar de MARE, requisitos objetivos para o princípio da insignificância. Tranquilo? Beleza. Só que, galera, presta atenção. Além dos requisitos objetivos, também serão observados os requisitos subjetivos. Não é simplesmente aplicar o princípio da insignificância quando o valor do bem é pequeno, quando o valor do bem é irrisório. Cuidado com isso. Tenha certeza que se esse princípio ele for cobrado na sua prova, o examinador vai a todo momento tentar te induzir a erro. Como? Ele vai colocar um objeto com valor pequeno. E não necessariamente um objeto com valor pequeno haverá incidência do princípio da insignificância. Já guarda isso aí na sua cabeça. Não é porque o objeto tinha um valor pequeno, tinha um valor irrisório, que obrigatoriamente o princípio da insignificância será aplicado. Cuidado, porque isso é uma mentira. E aí eles vão te induzir a erro nesse momento. Então, para aplicar o princípio da insignificância, deve ser observado, primeiro, os requisitos objetivos, segundo, os requisitos subjetivos. Olha aí. Requisitos subjetivos, por exemplo, a importância do objeto material para a vítima. A importância do objeto material para a vítima. Imagina se fosse um porta-retrato com uma foto da sua bisavó que já faleceu. Um porta-retrato com a foto da sua bisavó que já faleceu. Eu te pergunto, esse porta-retrato tem algum valor econômico? Não. Zero. Zero. Zero não, né? Porque custa alguma coisa, mas é irrisório. É um valor irrisório. Mas preste atenção. E o valor sentimental para você? O valor sentimental é muito grande. Então, presta atenção. Se a gente fosse levar em consideração somente o valor econômico, qual era a nossa conclusão? Princípio da insignificância. Mas a gente não pode se basear somente no valor econômico, somente no valor do objeto. Nós temos também que levar em consideração a importância daquele objeto para a vítima. E nesse caso, tendo esse valor sentimental, lógico e evidente, não se aplica o princípio da insignificância. Tá bom? Cuidado com isso. Outro requisito subjetivo que será observado, olha aí, a condição econômica da vítima. Tá? A condição econômica da vítima. Olha aí, o valor sentimental do bem, o que eu acabei de falar. Vou dar um exemplo aqui, utilizando uma bicicleta. Eu acho que fica claro para vocês o que eu estou querendo dizer e deixar expresso para vocês, que vocês não sejam induzidos a erro. Olha só. Imagina que o Mévio é muito rico, tem muito dinheiro. Ele comprou uma bicicleta, usou essa bicicleta, mas depois enjoou dessa bicicleta. Deixou essa bicicleta jogada lá no quintal da casa dele. Essa bicicleta toma chuva, toma sol, acabou ficando uma bicicleta ali, velha, tá? Velha. O Tício, então, num determinado dia, entrou na casa do Mévio, viu essa bicicleta lá no bobeiro, ele, levou a bicicleta embora. Levou a bicicleta embora. Beleza. O Mévio é uma pessoa que tem o quê? Grana. Eu te pergunto, essa bicicleta vai trazer um prejuízo concreto e potencial para ele? Não. Não vai. Não vai. Ou seja, princípio da insignificância. Princípio da insignificância. Agora imaginem a mesma bicicleta. A mesma. Antiga, enferrujada, mas o Mévio agora é um trabalhador assalariado. Ele utiliza essa bicicleta para sair da casa dele para ir para o serviço, e do serviço voltar para casa. Imagine que o Tício agora subtraiu essa bicicleta.
Olha como é que muda completamente. A mesma bicicleta, o mesmo objeto, ora não aplica o princípio da insignificância, ora aplica o princípio da insignificância. Por quê? Porque não há não. Porque você tem que tomar cuidado em aplicar o princípio da insignificância. Não basta, galera, observar somente o valor do bem. Se você observar somente o valor do bem, eu te garanto, na prova você vai ser induzido a erro e você vai errar. E você vai errar. Então, cuidado. Lembre-se, os requisitos objetivos. Os requisitos subjetivos tá aí na tela para você. Bom? Galera, então nós temos requisitos objetivos, requisitos subjetivos. Beleza. Olha essa observação aqui, ó. Já antecipei para vocês, mas presta atenção. O reduzido valor patrimonial do objeto não, olha aqui, não autoriza por si só o reconhecimento do princípio da insignificância. O reduzido valor patrimonial do objeto não autoriza por si só. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, além do valor patrimonial do objeto, você deve levar em consideração os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Porque senão, mais uma vez, vou bater nessa tecla, você será induzido a erro na hora da prova. Tá? Você vai ser induzido a erro na hora da prova. Tá? Então, cuidado. Nunca, para a aplicação do princípio da insignificância, você vai levar em consideração somente o valor patrimonial. Não. Você vai levar em consideração o valor, mas junto do valor você vai se recordar dos princípios, dos requisitos objetivos e subjetivos. Tá? Um outro detalhe, uma outra observação que você tem que ficar atento é isso aqui, ó. Olha aí. Cumpre destacar que não há, olha aí, não há um valor máximo, um teto a limitar a incidência do princípio da insignificância. Sua análise há de ser efetuada levando-se em conta o contexto em que se deu a prática da conduta. O que eu quero dizer com isso? Mais uma pegadinha de prova. Eles vão colocar lá na sua prova que o bem subtraído, o valor do bem subtraído é inferior a um salário mínimo. Por esse motivo, é obrigatória a aplicação do princípio da insignificância. Isso está certo ou está errado? Eles vão colocar lá na prova que fulano de tal subtraiu um bem e o valor desse bem é um valor inferior ao salário mínimo. Por esse motivo, a aplicação do princípio da insignificância é obrigatória. Eu tenho certeza absoluta que se uma questão dessa vier na prova, 93, 97% dos alunos vão marcar como correto. E 97% vão errar. Porque eu estou dizendo, você não vai analisar somente o valor do objeto. E também não há um limite máximo para a aplicação do princípio da insignificância. Não é o limite do salário mínimo, ou seja, o bem ele pode ter valor menor que um salário mínimo e mesmo assim não será aplicado o princípio da insignificância. Eu estou repetindo isso aqui várias vezes para que você não seja induzido a erro, porque eu tenho certeza que se esse princípio vier na sua prova, eles vão tentar a todo custo te induzir a erro no valor do objeto. No valor do objeto. Tá bom? Então não há um teto máximo para a aplicação. Ou seja, só pode aplicar o princípio da insignificância a um objeto até no máximo um salário mínimo. Galera, imagina aqui imagine uma pessoa milionária. Imagine uma pessoa milionária. Tudo bem?
R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 vai trazer um prejuízo concreto e potencial para essa pessoa? Fala sério. A pessoa é milionária. R$ 2.000, R$ 3.000 vai trazer um prejuízo concreto e potencial para essa pessoa? Não. Perceba, o valor é acima de um salário mínimo. Tá? Então não há um teto máximo para aplicação. Não há. Ok? O que deve ser observado são os princípios. São os requisitos. Beleza? Tudo de bola. Olha aí. Agora, vocês têm que ficar ligados. O princípio da insignificância, ele não pode ser aplicado a determinados crimes. E aí você tem que ficar ligado. Primeiro, não se aplica o princípio da insignificância. Crimes cometidos por militares. Crimes cometidos por militares. Não se aplica o princípio da insignificância. Pela elevada reprovabilidade da conduta. Então, não se aplica o princípio da insignificância nos crimes cometidos por militares pela elevada reprovabilidade da conduta. 2. Olha aqui, ó. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça, ainda que a coisa subtraída apresente valor ínfimo. Cuidado. Cuidado aqui. Por quê? Presta atenção comigo aqui. Olha só. Imagina que um mévio armado, ele aponta a arma de fogo para o Tício e fala assim: Tício, perdeu. Me dá aqui sua carteira. O Tício, então, pega a carteira e entrega para o mévio. E o mévio, ó, dá linha, vai embora. O mévio, então, chega em casa, abre a carteira, não tem dinheiro, não tem cartão, não tem nada dentro da carteira. E mais, ele não vai nem conseguir vender aquela carteira porque a carteira está velha, surrada. Nem vender ele consegue. O máximo que ele vai conseguir é jogar ela fora. Aí eu te pergunto. Nesse caso, aplica-se o princípio da insignificância para o médico? E aí? Nesse caso, aplica-se o princípio da insignificância para o médico? E aí, se você ficar só ligado no objeto, você vai falar que pode. Claro que pode, professor. A carteira, velha, não tinha nada. Mas perceba, foi um crime cometido mediante violência, grave ameaça. E aí, nós temos a proibição da aplicação do princípio da insignificância. Então, não se esqueça desse detalhe. Qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça, ainda que a coisa subtraída tenha valor ínfimo ou que não tenha valor nenhum, não se aplica o princípio da insignificância. Não se aplica o princípio da insignificância. Beleza? E por fim, galera, olha aí, lá nos crimes previstos na lei de drogas, também não se aplica o princípio da insignificância. Então, se o indivíduo ele for preso com um cigarrinho de maconha pela metade, ele comete o crime do artigo 28. Tá? Ele comete o crime do artigo 28. Ele está portando droga para consumo pessoal. É crime, está lá no artigo 28. Não há possibilidade de você alegar o princípio da insignificância por conta de ser uma quantidade ínfima de droga. Não cola. Não há essa possibilidade. Tá? Mas eu sei que alguns professores... Eu já vi algumas decisões do tribunal em aplicação do princípio da insignificância. Galera, são decisões isoladas. Para sua prova, para o seu concurso, você vai dizer: não se aplica o princípio da insignificância para os crimes previstos na lei de drogas. Tá bom? A gente vai marcar na nossa prova, seguir a corrente majoritária. Nós vamos seguir a corrente majoritária. Beleza, galera? Tranquilo? Beleza. Meu povo, vamos então ao próximo princípio, que é o chamado
Princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena. Olha aí. O princípio da individualização da pena, ele está lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 46, tá? 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Fala assim, ó, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, perceba que aqui nós também estamos diante de um princípio constitucional. Tá? É um princípio constitucional, sim, por quê? Porque está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 46. Mas o que eu preciso que vocês entendam sobre o princípio da individualização da pena? Este princípio é de suma importância. Por quê? Porque o legislador, ao criar a lei, deve observá-la. O juiz, ao aplicar a lei, vai observar. O Estado, ao executar a pena, também vai observar. Então perceba que esse princípio da individualização da pena ele é aplicado no plano legislativo, no plano judicial e no plano administrativo. Olha a abrangência desse princípio da individualização da pena. Muitos de vocês, eu sei, têm a noção do princípio da individualização da pena no plano judicial, ou seja, o juiz, diante do caso concreto, quando ele for aplicar a pena, ele deve observar os requisitos objetivos e subjetivos do crime e do agente a aplicar a pena. Só que esse princípio é muito mais do que isso. Nós vamos ver agora. Olha aí. No plano legislativo. Como é que o legislador ele observa o princípio da individualização da pena? Como? Quando ele comina a pena. Ou seja, de forma abstrata. Espera aí, professor, que agora eu não entendi. Calma, galera. Calma. Calma. Olha só. O legislador, ele cria uma conduta. Ele tipifica uma conduta como sendo uma conduta criminosa. Princípio da reserva legal, princípio da legalidade. E para essa conduta, ele vai cominar, ele vai estabelecer uma pena. Não é assim que nós vimos? O legislador, ele cria o crime e comina a pena através de uma lei ordinária ou complementar. Beleza. O legislador, quando ele vai cominar a pena, quando ele vai estabelecer a pena para aquela conduta criminosa, ele deve observar o princípio da individualização da pena. E como é que ele faz isso? Ele faz isso, galera, estabelecendo uma pena mínima e uma pena máxima. Quando o legislador estabelece uma pena mínima e uma pena máxima, ele está observando o princípio da individualização da pena. Como assim? Não entendi, professor. Presta atenção. Imagina o seguinte. Imagina se, lá no artigo 121, matar alguém, pena 15 anos. Matar alguém, pena 15 anos. Teria como individualizar aqui? Teria como individualizar a pena aqui? Não. Não teria como individualizar a pena porque a pena é uma só. Então, se o indivíduo é primário, se o indivíduo é reincidente, não faz diferença. A pena, 15 anos. Então você observa que quando o legislador ele comina a pena mínima e a pena máxima, ele está observando o quê? O princípio da individualização da pena.
Só que ele está fazendo isso de maneira abstrata. Ele está fazendo isso de maneira abstrata. Tranquilo? Maravilha. Depois, a gente chega no plano judicial. E aí, aqui já é de forma concreta. Ou seja, o juiz, diante de um caso concreto, tá? Ele vai estabelecer a pena. E se o juiz tem uma pena mínima e uma pena máxima, ele, juiz, tem como individualizar a pena. E aí ele vai levar em consideração as circunstâncias subjetivas. Quem é o réu? Como é que ele cometeu o crime? Em quais circunstâncias ele cometeu o crime? O juiz, diante do caso concreto, vai levar todas essas circunstâncias em consideração para aplicar a pena. E feito isso, o que o juiz está fazendo? O juiz está observando o princípio da individualização da pena. O juiz está observando o princípio da individualização da pena. Tá? Para fechar, como é que esse princípio da individualização da pena é observado no plano administrativo? Galera, o que nós temos no plano administrativo? Nós temos a execução da pena. E até mesmo na execução da pena, galera, nós temos o princípio da individualização da pena. Ué, professor, como assim? Vem comigo. Se o indivíduo é condenado a uma pena de 10 anos, um outro é condenado a uma pena de 7 anos. Tá? Um foi condenado a uma pena de 10 anos, o outro foi condenado a uma pena de 7 anos. Beleza? O de 10 anos, ele vai iniciar no regime fechado. O de 7 anos vai iniciar no regime semiaberto. O que é isso? Individualização da pena. Quando a gente pega o indivíduo que vai cumprir a pena no regime fechado. Onde é que o indivíduo cumpre pena no regime fechado? Estabelecimento de segurança máxima ou média. E aquele indivíduo que cumpre pena no regime semiaberto, onde é que ele cumpre a pena? Colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. O que é isso? Individualização da pena. Então, você não pode deixar de se lembrar que a individualização da pena, ela não é aplicada somente pelo juiz. Não. A individualização da pena vem desde a criação da lei, na aplicação da lei e na execução da lei. Sempre observando o princípio da individualização da pena. Sempre observando o princípio da individualização da pena. Beleza? Sempre lembrando desses 3 planos: legislativo, judicial e administrativo. Beleza? Show. Com isso a gente pode prosseguir. Olha aí. O próximo princípio que nós vamos ver é o princípio da fragmentariedade. Princípio da fragmentariedade. Qual é a ideia desse princípio que vocês têm que ter? Olha lá, este princípio estabelece que o direito penal não deve tutelar todos os bens jurídicos, mas somente os bens mais relevantes para a sociedade. O princípio da fragmentariedade está dando a seguinte ideia. Presta atenção. Qual que é a finalidade do direito penal? Qual é a finalidade do direito penal? Galera, a finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos. A finalidade do direito penal não é me proteger. A finalidade do direito penal não é te proteger. Não.
A finalidade do direito penal é a proteção de bens jurídicos. Essa é a finalidade. Só que aí nós não podemos nos esquecer do que está nos ensinando o princípio da fragmentariedade. Ou seja, o direito penal, qual é a finalidade? Proteção de bens jurídicos. Mas não se esqueça, o direito penal não tutela todos os bens, jamais. O direito penal só tutela aqueles bens mais relevantes para a sociedade. O direito penal não tutela todos os bens, somente os mais relevantes. E aí uma consequência lógica disso que nós estamos falando é isso aqui, ó. Nem todo o ilícito configura infração penal. Nem todo ilícito configura infração penal. Mas somente quando afetar aqueles bens relevantes para a sociedade. Galera, olha só, nós podemos ter um ilícito civil e não necessariamente ser uma infração penal. Nós podemos ter um ilícito administrativo que não necessariamente vai virar uma infração penal. Tá? Então, cuidado. Nós só teremos ilícito penal quando atingir um bem jurídico relevante para a sociedade. E aí aqui eu preciso da atenção de vocês para um jogo de palavras. E esse jogo de palavras é cobrado em prova. E na hora da prova, misturo isso na cabeça de vocês. Então preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. Eu gostaria que você anotasse. Anota assim, ó. Todo ilícito penal, é também um ilícito geral. Anota e eu vou explicar. Todo ilícito penal é também um ilícito geral. Todo ilícito penal é também um ilícito geral. Mas nem todo ilícito geral é um ilícito penal. Mas nem todo ilícito geral é um ilícito penal. Olha isso. Aí você vai imaginar assim comigo, ó. Imagina assim, ó. Eu tenho aqui o ilícito penal. Beleza? Essa bolinha pequenininha aí é o nosso ilícito penal. Por quê? Porque eu tenho, o direito penal não tutela todos os bens, mas somente os mais relevantes. E aí, eu tenho o ilícito geral. Perceba que o ilícito geral é maior, ó. O ilícito geral é maior. Então, perceba comigo. Todas as vezes que nós tivermos um ilícito penal, obrigatoriamente nós temos um ilícito geral. Porque o penal está dentro do geral. E quando eu quero dizer isso, galera? Presta atenção. Eu estou querendo dizer o seguinte, ó. Quando eu tenho um ilícito penal, ele vai gerar reflexo nas outras áreas do direito. O ilícito penal, ele vai gerar obrigatoriamente reflexo nas outras áreas do direito. Agora, o ilícito geral, que são as outras áreas do direito, não necessariamente vão gerar reflexos como o ilícito penal. É um jogo de palavras. E esse jogo de palavras é cobrado na prova e dá um nó na sua cabeça. Então, presta atenção. Agora eu vou dar um exemplo e eu acho que o exemplo vai ficar mais fácil. Vamos lá. Imagina, eu vou desenhar aqui. Não sou muito bom de desenho, não, mas às vezes ajuda. Imagina aqui, ó. Imagina que aqui é a terrinha do médico. Aqui é a terrinha do médico. Deve ter um sítiozinho, tem uma terrinha aí. Beleza. E aqui do lado da terra do médico, tem uma outra terra.
aqui tem uma outra terra. Tá? E o Mévio nunca viu ninguém ali, por ali, nunca viu ninguém, nem nada. Passou 5 anos, passou 10 anos, ele nunca viu ninguém ali. Num belo dia, o que o Mévio resolve fazer? O Mévio acorda e fala assim, quer saber de uma? Vou ampliar meu terreno. Ele então vem aqui e amplia o terreno dele. Ele coloca a cerca dele ali no terreno dele. No outro dia que ele passou a cerca, chegou o tiço. Chegou o tiço. Beleza. O tiço falou assim, Mévio, ó, essa terra aqui é minha, cara. Essa terra aqui é minha, tá aqui, ó. Galera, perceba comigo. Aqui eu tenho um ilícito geral. Eu tenho um ilícito geral. Esse ilícito é da seara, é do âmbito do direito civil. Eles vão discutir ali posse e propriedade. É um ilícito civil que será decidido na esfera civil. Ele vai ter que entrar lá com uma ação, sei lá, uso capião, ou reintegração de posse, não sei. Mas perceba que nesse caso eu tive um ilícito geral, que tem reflexo no direito civil. E não necessariamente vai ter um reflexo penal. Não vai. Então perceba, eu tive um ilícito geral que não gerou reflexo no penal. Agora imagine outro exemplo. Imagina que agora o Mévio furtou o telefone. De quem? Do Tiço. O Mévio furtou o telefone do Tiço. Epa! Se o Mévio furtou o telefone do Tiço, eu tenho um ilícito penal. E eu disse, e vocês anotaram, que um ilícito penal sempre gera reflexo, sempre gera um ilícito geral. Sim, perceba. Nós temos aqui um ilícito penal, nós temos aqui um crime de furto. E mais, o Mévio, ele pode processar o Tiço pode processar o Mévio requerendo uma indenização. Ele quer uma indenização pelos danos materiais, pelo telefone que ele subtraiu. Ele quer uma indenização por danos morais, pelo abalo psicológico que ele ficou. Então perceba, é um ilícito penal que está gerando reflexo geral. Todo penal gera ilícito geral. Todo penal gera ilícito geral. Mas nem todo geral vai gerar ilícito penal. Tá? É um joguinho de palavras e, como eu disse, cai em prova. Você tem que ficar atento a isso para não ser induzido a isso. Para não ser induzido a isso. Beleza? Cuidado com isso aí, tá, galera? Cuidado com isso aí. Para a gente fechar esse princípio da fragmentariedade, o que você tem que lembrar? Como é que você vai lembrar do princípio da fragmentariedade? Tá? Princípio da fragmentariedade. Como é que você vai lembrar dele na hora da prova? Pensa numa noite. Pensa que você está na rua. Está no meio da rua. E está noite. Beleza? Pensa que você está na rua no meio da noite. Aí, você vai olhar para o céu. Você está no meio da rua à noite. Olha para o céu. Beleza? Olha para o céu. O céu como um todo é o ilícito geral. O céu como um todo é o ilícito geral. As estrelas seriam os ilícitos penais. Por quê? Porque o direito penal
não protege todos os bens jurídicos, mas somente aqueles mais essenciais da sociedade. Beleza, galera? Com isso, você não tem como esquecer o princípio da fragmentariedade. Para a prova de você precisa saber a ideia. E a ideia é a finalidade do direito penal, a proteção de bens jurídicos, mas ele não protege todos, mas somente os mais relevantes. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola. Galera, queria agradecer a presença aqui de vocês, tá? Espero que eu possa ter contribuído aí com o estudo de vocês, beleza? E lógico e evidente, se ficar qualquer dúvida, mande aqui para mim. Eu teria um prazer muito grande de responder a cada um de vocês, tá bom? No mais, galera, espero vocês numa próxima aula. Valeu, tchau!